Segundo um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, metade dos brasileiros prefere fazer compras utilizando um táxi ou ainda transporte por aplicativo. Acompanhe. Eles têm sido a opção número 1 de muita gente. Na hora de ir às compras, pegar um táxi ou utilizar aqueles aplicativos que disponibilizam carros coletivos é a alternativa preferida de grande parte dos consumidores. Quem identificou esse comportamento foi o Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, por meio de uma pesquisa. O levantamento das instituições mostrou que metade dos brasileiros preferem fazer compras utilizando um táxi ou transporte por aplicativo. Entre os que utilizam esses meios de transporte, 65% preferem usar os aplicativos de carros coletivos por oferecerem preços mais em conta. E, na maioria das vezes, os consumidores preferem utilizar os serviços particulares de transporte por serem mais cômodos e de fácil acesso. De acordo com a pesquisa do SPC e da CNDL, esse comportamento é o reflexo de uma sociedade mais conectada e em rede. Além disso, esse serviço de transporte particular aproxima motoristas e passageiros. Com apenas alguns cliques, é possível chamar o motorista, acompanhar o itinerário da corrida em tempo real e ainda avaliar o prestador e o tomador do serviço. O problema do transporte público no Brasil também influencia no aumento de pessoas que recorrem ao serviço de transporte por aplicativo, que apesar de não ter um preço equiparado, acaba sendo um pouco mais acessível do que outros meios de transportes particulares. O assunto agora é segurança. O Ministério Público entrou com uma ação civil para cobrar R$2 milhões por dano moral de 30 policiais de São José dos Campos acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Esses policiais foram denunciados pelo Ministério Público e afastados do cargo desde novembro do ano passado. O processo foi recebido pela Justiça e não há prazo para julgamento. Um veículo foi flagrado pela Polícia Rodoviária Estadual a 175 km por hora na rodovia dos Tamoios. Além desse motorista, outros 704 trafegaram pelas rodovias da região com velocidade acima do limite, só nessa última semana. Os condutores podem receber infrações gravíssimas ou graves e até ter a CNH suspensa. 3 turistas e um morador de Ubatuba foram resgatados pelo Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, depois de ficarem perdidos durante 4 horas em uma trilha que dá acesso à Praia da Fora. As vítimas foram resgatadas de barco e pelo helicóptero da PM. Já eu volto com outras informações aqui da nossa região. Antes mesmo da sessão de julgamento do ex-presidente Lula começar em Porto Alegre na última quarta-feira, o mercado financeiro já reagia. Antes mesmo de a sessão do julgamento do Lula começar em Porto Alegre, o mercado financeiro já reagia. O Ibovespa é o indicador mais importante de como estão as cotações das ações que são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. E o índice mostrava que desde ontem à tarde as ações brasileiras aceleraram as perdas. Ao mesmo tempo, o dólar passou a subir mais de 1% em relação ao real. Isso acontece porque em um cenário de instabilidade política, o investidor que tem ações no Brasil acaba perdendo dinheiro, porque passa a não valer tanto assim a pena investir aqui. As ações brasileiras desvalorizaram e esses investidores começam a procurar outros cantos para depositar dinheiro. Mas foi no meio da tarde de hoje, quando o primeiro desembargador estava lendo o relatório que era contra o presidente Lula, que o mercado financeiro inverteu a situação. A Bolsa Brasileira teve uma alta de mais de 2%, com o melhor desempenho entre todas as bolsas do mundo, e o dólar despencou, chegando a R$ 3,18 o dólar comercial. O presidente Michel Temer está na Suíça participando do Fórum Econômico Mundial e falou a jornalistas hoje cedo, garantindo que uma eventual condenação de Lula não resultaria em um mercado turbulento, que a vida segue normalmente. Você fica agora com a entrevista especial de hoje. A vida está difícil para todo mundo.
está difícil para o pai do aluno, está difícil para o professor, está difícil para a escola. Estamos aí num período que realmente machuca o bolso, é o chamado janeiro vermelho. Você tem que pagar um monte de tributos e ainda a renovação da matrícula, o material escolar, e tem escolas que se aproveitam aí da boa-fé dos alunos e dos pais e metem a faca. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui a doutora Virgínia Machado, ela é advogada e naturalmente conhece bem esse assunto, né, doutora? É uma satisfação tê-la conosco. Prazer estar aqui. É direito do consumidor, né, Cataldi? O que acontece nessa época? As escolas, elas preparam uma lista de materiais, porque elas têm que fazer uma planilha de custo para reajustar as mensalidades, sabe, Cataldi? Mas elas têm que apresentar essas planilhas de custo aos pais que desejam ver, pelo menos 45 dias antes do encerramento das matrículas. E tem aquela história também da 13ª parcela, né? Que é cobrada como matrícula. Como matrícula. E eles até, às vezes, começam a cobrar isso em setembro, outubro, novembro, parcelam em 4 vezes. Para facilitar, para né? suavizar. Então, só que tem que estar dentro dessa planilha de custos, porque eles acabam distribuindo em 13 parcelas o custo de cada aluno. É lógico que um aluno no jardim da infância é um custo, né? No ensino médio é o outro, o ensino fundamental, então tudo é variável. Porém, as escolas, existem até escolas que fecham, sabe, Cataldi? Porque não fazem corretamente essa planilha de custos. E depois que ela estipula o valor da mensalidade, ela não pode alterar durante todo o ano letivo. Então, durante esse ano letivo, aquela mensalidade, ela é congelada. Ou seja, é estabelecida uma anuidade que é fracionada em 13 vezes. Isso e aí mesmo. a parcela não pode mudar. Não pode mudar. E aí, o que acontece? Muitas escolas, vendo que acabaram fazendo essa análise de custos aquém do necessário, acabam distribuindo esse custo para os pais através do material escolar. É aquela história de papel higiênico. Papel higiênico, álcool, sabonete. Então, não pode cobrar isso. Não pode. A escola, ela tem que ter uma contabilidade muito estreita com relação a todos os custos, inclusive tributários, para que ela tenha esse reajuste de forma correta e não tenha aí prejuízo. Como eu falei, tem escola que fecha porque não faz essa análise corretamente. Ah, a gente esqueceu de colocar na planilha o papel o higiênico. aumento dos professores. Aí quer tirar a forra, a vingança é no preço do material. material. Na verdade, quer distribuir, quer terceirizar, né, essa despesa. Não pode. Então, o que é que pode ser solicitado aos pais, o que é que não pode? Vamos falar do que não pode primeiro, né? Não pode. Material de limpeza, de uso coletivo ou de higiene. Então, todo o material, por exemplo, sabonete, papel higiênico, papel ofício, giz, produtos de limpeza como álcool, tem escola que pede álcool gel por causa da gripe. Não pode. Álcool gel é obrigação da escola, tem que estar dentro da planilha de custos dela. Então, muitos itens, então os pais têm que analisar. Peraí, o giz, o papel, vários outros itens não podem ser solicitados, todos que ser brinquedos. Muitas vezes pedem brinquedos para escrever cartolina, isopor. Agora, alguma coisinha pode pedir sim, por exemplo, até 4 folhas de cartolina por ano letivo, 2 folhas de isopor por ano letivo, 1 pacote de canudinho por ano letivo pode, 4 tubinhos de tinta por ano letivo. Então, você entendeu que é tudo aquilo Muito que é restrito. razoável, Muito restrito. dentro do razoável. O que é abusivo, é lógico que o consumidor vai estar alerta e ele vai procurar o órgão de defesa do consumidor, que está aí à disposição. É uma coisa importante também a gente verificar nesse iniciozinho, né, de jornada, de um novo ano, né, essas coisas que vão surgindo aí nesses pedidos abusivos das escolas.
Eu me lembro que as escolas pediam, além de papel higiênico, elas pediam não sei quantas remas de papel sulfite, né? Então, tudo isso faz parte do custo administrativo da escola. A escola precisa de papel sulfite, é lógico, mas tem que estar dentro da planilha de custo dela. A senhora que lida mais com esse problema, sabe me dizer quais são os pedidos, as reclamações mais contundentes dos pais, doutora? Álcool, muita gente pede. Papel sulfite, material de limpeza já foi, de higiene pessoal já foi solicitado em muitas listas escolares. Então, brinquedos, palitos, não sei quantos pacotes de palitos, sabe aqueles palitos de montar brinquedo, né, de fazer casinha, tudo isso, e pedem às vezes até uma taxa para pagamento de água, luz, esgoto. Que barbaridade. É. Agora, quem se sente lesado com esse problema pode recorrer a quem? PROCON, juizado? Ao PROCON. Eu indico sempre buscar, sempre que você se sentir lesado, consumidor, você deve buscar os órgãos de proteção ao consumidor, que em todo município é obrigatório ter o PROCON. Às vezes o município não tem muita vontade política de ter um PROCON atuante, mas aí é uma questão dos munícipes exigirem isso, né, do executivo, porque o executivo recebe uma verba do Ministério da Justiça para que o PROCON seja implantado. Uma coisa também que tem sido foco de reclamação, existem escolas que têm marcas, né? Determinado sistema, o outro sistema, e eles costumam fazer o seu próprio material didático. Sim. E costumam cobrar isso. Tem gente que acha que é venda casada, tem gente que acha que não é venda casada. Eu quero que a senhora desempate essa questão, por favor. Mas vou lhe pedir para a gente falar sobre isso na volta da entrevista. Okay. Doutora Virgínia Machado está nos ajudando hoje a falar sobre abusos na hora da renovação da matrícula e na hora da lista do material escolar. Ela volta já já. Preste atenção, chame o pessoal que está aí com o filho na escola para acompanhar essa entrevista. Ela volta já já. Depois do intervalo, você confere que metade dos brasileiros prefere fazer compras de táxi ou utilizar transporte por aplicativo. A gente volta já já.